Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre a revolta da vacina e tudo o que estava acontecendo no Brasil durante a passagem do século XIX para o século XX. Para a gente entender a revolta da vacina, a gente tem que falar um pouquinho do aumento demográfico que estava tendo no Brasil, tá? E nas grandes capitais principalmente. Então, por exemplo, na passagem do século XIX para o século XX, né, a gente sabe que o Brasil estava vivendo a política café com leite, onde só São Paulo e Minas Gerais governavam o Brasil, né, e os cafeicultores tinham grande poder na mão e eles também, né, viraram os barões de café e começaram a investir nas indústrias. Então, esse período no Brasil é marcado pelo processo de industrialização, tá? Então, isso foi uma causa muito forte da vinda de várias pessoas para o Brasil para tentar uma vida melhor. Então, pessoas saíram dos campos, né, quando trabalhavam lá na produção de café e começaram a vir em busca de melhores condições de vida, de trabalho nessas indústrias. Houve também lá na época da abolição da escravatura, igual eu falei para vocês, o governo ele não fez nenhum projeto, né, para inserir os ex-escravos na sociedade, porque ele preferiu incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil. Então isso também, né, influenciou muito o aumento demográfico no Brasil. Então já foram dois motivos, a industrialização e a vinda de imigrantes. E assim, nessa época, gente, as cidades elas não tinham estrutura para estar recebendo tanta gente, né? Então começou a faltar abastecimento de água, de alimento, coleta de lixo, né? As ruas na época eram estreitas, então começaram a surgir vários cortiços, vielas, enfim. E isso também, né, com o acúmulo de pessoas nas cidades, acabou faltando emprego. Então, os empresários aproveitaram da situação para começar a pagar baixos salários, oferecer serviços temporários, superexploração. Tudo isso, né, aos poucos foram causando vários problemas nessas cidades devido ao acúmulo de muitas pessoas, né? E uma das coisas assim que mais ficou evidente naquela época foi a epidemia de várias doenças, principalmente da varíola, peste negra, né, e febre amarela. Por quê? Como não tinha saneamento básico, coleta de lixo, enfim, o acúmulo de muitas pessoas começou a gerar vários tipos de doença. Então, o governo naquela época, né, o presidente era Rodrigues Alves, ele vendo toda aquela situação, ele falou, pô, tem que fazer alguma coisa, né, para tentar melhorar a imagem, principalmente do Rio de Janeiro. E assim, o Brasil era visto como um país sujo lá fora, então as pessoas criticavam o Brasil principalmente pela imagem, né? E aí, ele, através de empréstimos financeiros, né, empréstimos de outros países, resolveu fazer uma reforma sanitária no Brasil. Para realizar essa reforma sanitária, ele chamou o Oswaldo Cruz, que era um médico, e assumiu a Diretoria Geral de Saúde Pública no Brasil, tá? Então, tudo isso, né, na tentativa do quê? De modernizar, deixar a cidade mais bonita e acabar com as epidemias, principalmente a varíola, tá? Então, nesse período começa essa reforma, só que assim, essa reforma, ao mesmo tempo que foi positiva, né, tentou deixar o Rio de Janeiro, que era a capital na época, mais bonito, para deixar a cidade arejada, com mais espaço, com saneamento básico melhor, eles tiveram que abrir avenidas e automaticamente começaram a desapropriar todas as terras, né, todas as casas e cortiços das pessoas da camada pobre. Então, o que aconteceu? Essas pessoas, elas não tinham condições de pagar outros aluguéis, né, comprar casas boas, enfim, e acabaram ficando sem moradia, né, não tinha para onde ir. Foi aí que começou a surgir as favelas, né, hoje conhecida como comunidades, na encosta dos morros lá no Rio de Janeiro,
tá? Então, o próprio governo, na hora de fazer essa reforma, essa estruturação, não pensou no que poderia acontecer, né? Desapropriando as terras e casas, cortiços de pessoas carentes. Então, foi isso que aconteceu. E essa reforma também, né, como eu já falei, o objetivo dela era principalmente voltado para essa modernização, imagem e para dar fim às epidemias, principalmente da varíola. Nesse momento, né, em 1904, que começa a revolta da vacina. Então, quando o Oswaldo Cruz ele começa toda essa reforma, ele como médico também começa vários estudos, né, para dar fim a essas doenças que estavam surgindo no Rio de Janeiro. Então, o primeiro estudo foi a variolização, onde ele pegava o pus, né, da bolinha lá de quem era contaminado com a varíola e inseria numa pessoa saudável. Diante disso, ele percebeu que as pessoas que estavam saudáveis e recebia totalmente a doença, ela pegava, né, e não criava anticorpos para derrotar essa doença. A segunda tentativa de acabar com essas epidemias foi um canhão de um ar de odor forte que ele estava jogando pelo Rio de Janeiro, porque segundo estudos esse próprio cheiro iria acabar com as doenças, mas também não deu certo, tá? E até que em 1904 eles conseguiram chegar na vacinação, né? Que é de fato a doença, mas é o vírus enfraquecido e a pessoa acaba criando anticorpos contra aquela doença. Então pensa, diante de tudo isso acontecendo, a população pobre perdendo suas casas, ganhando pouco, sendo explorada, né? Muitas vezes ficando desempregada porque tinha muita gente, então não tinha emprego para todo mundo. Essas pessoas começaram a ficar com medo, né, de ser vacinadas. Elas não tinham conhecimento natural e ficaram com medo porque já tinha perdido sua casa, tudo, vai saber se é de confiança a vacinação, né? E aí o governo realizou essa vacina, né, tudo, o Oswaldo Cruz fez essa vacina e começou a tentar vacinar a população. Vendo que ninguém estava querendo, ele teve que tomar algumas medidas. A primeira medida que o governo tomou foi começar a multar os pais das crianças, né, que não davam vacina nelas. Começou a deixar pessoas a entrarem para cargos públicos só as que eram vacinadas e também criou mata-mosquitos, onde pessoas que trabalhavam nessa reforma sanitária entravam nas casas, geralmente acompanhada de policiais, e começavam a internar as pessoas que aparentemente estavam doentes, diminuir as poças d'água, tentava de qualquer forma acabar com o foco dessas doenças, tá? Mas tudo isso, gente, gerou uma revolta da população e mesmo assim a galera não estava aceitando ser vacinada. Então, o presidente decide colocar a vacina como obrigatória. Ele decide colocar a vacina como obrigatória, tá? Detalhe, por enquanto era a vacina só da varíola. E aí foi aquela confusão, né? Foi uma revolta muito violenta. E até outras pessoas de outros setores da sociedade que não estavam felizes com essa república, com essa política café com leite, acabaram se unindo com esses revoltosos e foi uma revolta super violenta, tá? Até que o presidente, vendo toda aquela situação, aquela briga, né, envolvendo policiais, pessoas civis, normais e tal, ele decidiu tirar a obrigatoriedade da vacinação. Então, até hoje, a nossa vacina, ela é opcional, toma quem quer, tá? É isso, espero que tenham entendido, tá? Essa é a parte da revolta da vacina. E agora eu vou comentar só um pouquinho como que estavam os ex-escravos na nossa sociedade, tá? Então, nós vimos que depois da abolição da escravatura, o governo, ele preferiu, né, incentivar a vinda de imigrantes do que
sei lá, fazer um projeto para inserir os ex-escravos na nossa sociedade. E aí, nessa época de modernização, né, de tentar melhorar o Brasil, a imagem do país, tal, o governo decide fazer uma regulamentação de postura, tá? O que isso significa? Pensando nesses ex-escravos, o governo ele decide acabar com a vadiagem. Vadios, né, naquela época, eram consideradas pessoas que não trabalhavam, que estavam desempregadas. Então, assim, essa regulamentação, ela inseria, né, tentava inserir os negros na área somente doméstica, né? Então, essa regulamentação foram várias pautas em relação à demissão, contratação, saúde do trabalhador, do que o trabalhador podia fazer ou não, várias regras de postura mesmo, né? E isso, é lógico, né, acabava limitando toda a liberdade dessas pessoas negras e com certeza diminuindo a possibilidade de trabalho delas, né? Então, ao mesmo tempo que ele tentou fazer alguma coisa para melhorar a situação, acabou nessa contradição, né? E aí, nessa época também, em 1910, aconteceu a revolta da Chibata no Rio de Janeiro, tá?